Fala pessoal, muito bom dia, um ótimo final de semana para todos. Já começo desejando que seja maravilhoso para todo mundo. E foi justamente o fato de ser final de semana, um momento que a gente tem sempre a oportunidade de fazer passeios mais longos com nossos doguinhos, que me trouxe o assunto, o tema do vídeo de hoje, que vai ser passeios. Esses momentos que são tão gostosos com nossos cães, tão necessários para eles. Eles são, às vezes, mais curtos durante a semana e mais longos no final de semana. E que muita gente sofre para poder conseguir fazê-los da melhor forma possível. Porque os nossos amigos de quatro patas, muitas vezes, dificultam um pouquinho os passeios. E a gente vai falar sobre passeio hoje, a gente vai falar como fazer para o cão passear de forma tranquila, sossegada do seu lado, né? Sem estar arrastando a guia, sem estar interagindo excessivamente com o ambiente, né? Tá puxando a guia indo atrás de poste, de cão, de algo que chamou a atenção dele no chão, outros cachorros, por aí vai. Então, vamos começar com o seguinte. Existem diversas ferramentas que podem ser utilizadas na condução do doguinho durante o passeio. Você tem peitoral, tem gente que começa a apelar para aquele peitoral que sai daqui da frente, a guia, né, e aí chamam de anti-puxão, né, porque quando o cão puxa, ele é deslocado para o lado. Você tem colares... Opa, a Ragnar passou aqui. Vocês têm as guias que vêm com colares, que tem gente que chama de colar de correção, colar enforcador, por aí vai, né? Você tem as guias unificadas, né, que é aquela guia que no final ela tem um mecanismo que pode servir como correção ou não. Tem um monte. Tem colares normais, né, coleiras normais. E como o foco da gente aqui é o cão, o doguinho que é pet, ou seja, que é animal de estimação, a gente não está falando do cão de trabalho aqui nos vídeos da gente, eu diria para vocês que qualquer ferramenta dessa daí serve. Tá? Qualquer uma delas serve. Mas que tem algumas que vão ser desnecessárias. Você pode até estar gastando mais dinheiro pensando que está comprando uma ferramenta melhor, mas ela é desnecessária. Né? Porque, vamos começar, em alguns vídeos atrás eu falei que a gente ia trabalhar muito com a ideia de prevenção, ao invés da ideia de correção. Mas pensando nessa ideia de prevenção, foi o seguinte: se você está dizendo que seu doguinho puxa, arrasta você, leva você para passear, ao invés do contrário, ele está exibindo um comportamento que não está dentro do que você deseja. Então, quando você utiliza uma guia dessas de correção com enforcador, que quer que seja, aquilo aí... O nome é guia de correção, inclusive, né? Você está tentando corrigir um comportamento inadequado. Né? Mas antes de tentar corrigir, eu acho que isso vai ser de consenso, é muito mais fácil a gente tentar primeiro ensinar o cão a fazer algo. Né? Como é que eu posso ser corrigido em algo que ninguém me ensinou a fazer? Aí vem um problema. Né? Tipo assim, vamos imaginar aqui, eu vou trabalhar num lugar e o pessoal tem a expectativa que eu faça algumas coisas lá dentro daquela empresa sem nunca ter me dito exatamente o que queriam, como queriam que eu fizesse. Eu vou fazer da forma que eu acho que é correta. Ninguém me ensinou, ninguém me educou, eu vou seguir aqui meu instinto, minha experiência anterior e vou tentar fazer do jeito que eu acho que é certo. O passeio para o doguinho é igualzinho. Tá? Se você não ensinar ele a passear, ele vai passear do jeito que ele acha que é certo. Né? E aí, ao longo do processo de tentativas, né, no que você vai passeando com ele, né, ele vai fazendo algumas coisas que ele acha que é certo, você vai sentindo que ele está fazendo o que não é certo. Muitas vezes, a gente, sem querer, reforça comportamentos, a gente entra com reforços, achando que está corrigindo, na verdade, a gente está incentivando. Né? Sabe aquela velha... O cachorro está de peitoral, aí ele começa a puxar, você dá aquela puxadinha para trás, assim, né? Aquela volta, né? Pronto. Isso aí você tenha certeza, você está incentivando o cão a ir para frente. Tá? Você está tracionando ele a ir para frente. Você não está
de forma alguma ajudando ele a vir para trás. Tá? Então, antes a gente querer corrigir, vamos ensinar. Né? E esse é o foco desse vídeo aqui. Tá? A gente vai ter que ensinar nossos cães a andarem da maneira certa. Ragnar está num passa-passa hoje. Bem, como é que funciona isso aí? Então, se eu vou ensinar, né, veja que toda vez, quando a gente quer aprender algo, normalmente a gente vai para um ambiente mais coerente para que isso seja aprendido. Né? Fazendo um paralelo aí, você vai aprender a dirigir. Né? O condutor, o professor, o instrutor da autoescola, por exemplo, ele não vai te ensinar a dirigir numa avenida que é tronco distribuidor, no horário de pico, porque vai ser coisa demais para você prestar atenção. Tensão demais. Né? A probabilidade de você errar é absurda. Né? Então ele vai te levar provavelmente para uma área de treino segura, sem distrações, com pouquíssimos carros ou nenhum carro do lado. Os outros carros geralmente também estão com seus... É uma área de treino, né? Então tem outros instrutores com outros alunos, mantendo uma distância segura. Então, com o nosso doguinho não vai ser diferente. Né? A gente, para ensiná-los a passear, a gente tem que fazer isso, não é na avenida cheia de carro. É no lugarzinho separado. Voltando para o nosso mundo, não é na rua. A gente tem que ensinar eles a caminhar, a passear dentro de casa. Esse é o ambiente controlado. Tá? E aí a gente vai aos poucos, quando a gente vai sentindo que ele está evoluindo, a gente vai tirando isso, levando ele para um ambiente cada vez mais próximo da realidade, que vai ser a rua. Né? Então, não adianta você querer ensinar seu cão num ambiente que não é coerente, que não vai ajudar ele a manter concentração, a manter a tranquilidade para poder executar o que quer que seja que você esteja ensinando a ele. Tá? Quase tudo a gente começa dentro de casa. Bruno, mas como é que eu vou ensinar meu cachorro a caminhar dentro de casa? Né? Simples. Você vai pôr uma guia nele. Tá? É peitoral que você quer? Quer ficar utilizando peitoral? Põe a guia peitoral. Tá? É colar normal, é uma coleira normal de couro, de tecido. Tá? Põe a coleira nele. Tá? Então você vai pôr a guia nele. Se é um cão muito novinho, que nunca colocou uma guia, nunca colocou um colar, nunca colocou um peitoral, provavelmente você vai ter que fazer um processo primeiro de tirar a sensibilidade dele, de dessensibilização daquele objeto, daquela ferramenta. Tá? É muito comum que a gente ponha um colar num cão pela primeira vez e ele fique muito agoniado, tá? Até dá uns saltos assim. Né? Mas se você faz isso dentro de casa, você simplesmente, várias vezes ao longo do dia, você põe, deixa ele um pouquinho ali, arrastar a guia pela casa, né? E ele vai, aí depois tira, daqui a pouco põe de novo, né? Isso vai acostumando ele. Tá? Isso também vai ser bacana, porque tem uma coisa que a gente acha muito bonitinha e que para o cão não é tão legal. Né? E para você também passa a não ser tão legal mais na frente. A gente acha bonitinho. Que é a gente pega na guia para passear, o cachorro ouve o barulhinho do tilintar, às vezes, da guia lá, e ele fica enlouquecido, né? E você acha isso lindo, né? Meu cachorro adora passear, tal. Ele pode adorar passear sem ter a necessidade de ir para o passeio num estado de excitação muito alto. Né? Porque se o passeio já começa exageradamente excitado, ele vai dar continuidade nessa mesma vibe, nessa mesma vibração. Tá? Então, quem está passando por isso sabe que muitas vezes o passeio só fica mais tranquilo, mais viável, depois de 20, 30 minutos você está passeando. Né? Por quê? Porque o cão deu uma baixada no mood dele, né? no humor dele ali. Né? Então, ele tem que ter uma tranquilidade para sair de casa, pode estar feliz da vida, sim, mas sem estar excitado demais. Tá? E no que você vai colocando a guia, dessensibilizando a guia dentro de casa, ou seja, ele entende que quando ele põe a guia, algo vai acontecer, sim. E esse algo pode ser passear, pode ser treinar, mesmo que dentro de casa. É algo bacana, mas ele não precisa ficar super excitado, porque ele coloca e tira a guia. Inclusive, nada pode acontecer nada. Né? Botei a guia, mas e aí, o que vai acontecer? Nesse momento, nada. Tá? Então, nisso, ele perde esse excesso de excitação. Importante fazer isso. Então, mesmo que você, eventualmente, não tenha um cão com problemas de sensibilidade à guia, sensibilidade tátil, né, do toque da guia, mas se você tem um cão que ele fica excitado demais quando você coloca a guia nele, ou quando você mostra a guia para ele, faz isso. Vai colocando ele, põe a guia nele,
tá? Deixa ele dentro de casa. Deixa ele meia hora de guia, tira a guia, daqui a mais 1 hora, 2 horas, 3 horas, você volta lá, coloca a guia novamente dele e não sai. Tá? Depois de um determinado momento, você vai ver que ele vai parar de fazer essa associação de que guia tem que levar ao passeio ou de que guia tem que levar a uma altíssima excitação. Uma vez que você colocou a guia, você vai ter começar a passear com ele dentro de casa. Dentro de casa, Bruno, tá? Coloca ele, escolhe um lado, tá? Que tanto faz, pode ser o lado direito, o lado esquerdo, tá? Mas principalmente no começo, mantenha sempre um lado, depois você pode ensinar ele até a trocar de lado. Tá? E nesse momento, inclusive, eu estou ensinando a Ragnar, estou no meio da rua, eu faço troca, e ele passa por trás de mim e vem para o lado esquerdo. Eu digo troca, ele passa por lado de mim e vem para o lado direito. Está aprendendo ainda, mas está indo direitinho. Então escolhe um lado, define um lado que você acha que é mais confortável para você. A maioria das pessoas, não sei bem o porquê, escolhe o lado esquerdo. Tá? Eu escolhi o lado direito. Já procurei saber se tinha alguma... o esquerdo é melhor por algum motivo. Não encontrei. Tá? Falei com um monte de gente, adestradores mega experientes, li coisas e ninguém me fala um motivo real para poder a maioria das pessoas escolher o lado esquerdo. Para mim é estranho porque a maioria das pessoas é destra, né? Ou seja, seguraria a guia com a mão direita. Enfim, e você vai passear com ele dentro de casa. Tá? O que você quer? Você quer que ele ande do seu lado, né? Possivelmente um pouquinho à sua frente, ainda também aceitável, um pouquinho atrás de você. O que não pode acontecer é a guia estar esticada, tensionada. Tá? Porque toda vez que você passeia com o seu cão e a guia está tensionada, o que ele assimila na cabecinha dele é o seguinte: para eu passear, isso aqui tem que existir. Quando o que você quer é o contrário. Você quer que ele associe o seguinte: para eu passear, isso aqui tem que estar distensionado, abaulada. Né? E é isso que o cão tem que aprender. Por isso, guias muito curtas, inclusive, são terríveis. Terríveis, porque você acostuma o cão, você condiciona o doguinho a só andar com a tração puxando ele para trás. A gente às vezes vai no meio da rua, em parcões, a gente vê às vezes cachorros de um porte até muscular, bem grandes, né? E o que acontece? A gente vê os donos com as mini guias, assim, né? Um colar de elos com grampos, às vezes, né? E a guia tem, poxa, acho que isso aqui. Né? Praticamente só cabe a mão. Né? E o cão vai ali, quase que pendurado ali. Né? A gente não sabe se ele está rosnando ou se ele está tentando respirar. Uma coisa horrível, inclusive. E aí o que acontece? Esse cão ele está sendo estimulado, ele está sendo ensinado a andar daquele jeito. Eu sei que eu coloquei uma situação como exemplo aí que talvez seja um extremo, mas talvez você esteja fazendo a mesma coisa com o seu doguinho numa proporção menor. Tá? Então, o que precisa acontecer? Vamos lá. Às vezes ele está ali passeando do seu lado dentro de casa, tá? A gente tá? Aí ele está ali, começou a andar do seu lado. Aí ele, passou na sua frente. A guia tensionou, para. Você para. Ele está querendo chegar numa direção. Tensionou, você para. E tem gente que somente para. E espera ele vir para perto, distensionar. Aí quando distensiona, a pessoa começa a andar. Então, essa é uma das técnicas. Tá? Então, toda vez que a guia esticar, não precisa esticar muito não. Esticou, para. Esticou, para. E ele vai, tem uma hora que ele vai dizer, poxa, peraí, parou de novo, amigo? Pô, o que está acontecendo aqui? E, olha, seu cachorro é cachorro, mas não é burro. Tá? Ele vai aprender. Tá? Ele chega a conclusões lógicas. Tá? Pô, toda vez que a guia está esticada, ele para. Então, eu não posso deixar essa guia esticar. Isso é um processo. Leva um tempo. Tá? Tem que ter paciência. Mas é possível, sim. Tá? É muito possível, inclusive. Outra possibilidade você pode utilizar as duas técnicas, tá? Somadas. Ele tá andando do seu lado, passou na sua frente, esticou a guia, tensionou a guia, o que você vai fazer? Você para e muda de direção.
Então, eu tô andando aqui nessa rua. Ele tá do meu lado. Aí ele passou na minha frente. Paro, viro e vou na direção contrária. Ele vai vir, vai começar a caminhar do meu lado. Passou na minha frente, paro, viro e vou na direção contrária. Né? Para quem, por exemplo, estiver num momento que não consegue, meu cachorro não é mais filhote, eu não tenho mais oportunidade de treiná-lo somente dentro do apartamento, só dentro de casa. Então, ele precisa ir para a rua, porque ele faz necessidades dele na rua diariamente. Tá? Então, faça isso numa rua tranquila, tá? Que não passe muito carro. E faça isso aí. Tá? Ele passou a guia, esticou, você para. Guia esticou, para. Guia esticou, para e vira o lado. Tá? Quem estiver olhando você passear com ele, de cima assim, do edifício, vai dizer assim, que é aquilo ali, gente? O cara tá louco. Você vai parecer uma barata tonta. Vai ficar assim, ó, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. E aí você vai ver que vai chegar um momento que você vai começar a ficar pra lá e pra cá, mas o número de passos, de metros que você vai percorrer é maior. Então, imaginando que você tem aqui um quadrado, tá? Que é um quarteirão, porque, ó, vou falar pra vocês, uma volta num quarteirão seguindo esse exercício aí, dá 1 hora. Muitas vezes. É uma paciência de Jó. Tá? Mas a gente não tem que ter paciência para ensinar? A gente não tem paciência quando está educando crianças? Né? Cachorros muito semelhantes a crianças. E muitos deles são, né? Filhotes. Né? Então, isso vai progressivamente se tornando algo que o cachorro vai associando. Quando a guia tensiona, ele para. Quando a guia tensiona, ele muda a direção. Né? E o cachorro a guia tensionou, porque o cachorro tinha um objetivo de chegar num lugar, gente. Né? Ele não puxou do nada, não. Ele puxou porque tinha algum ponto, entre onde você estava e algum lugar mais na frente, tinha algum ponto que ele queria chegar mais rápido do que você estava promovendo para ele. Então, ele fala, pô, eu queria chegar ali, esse danado, cadê? Me levou para outro lado. Então, ele vai começar como uma forma de resolução do problema dele, que é chegar de um ponto A ao ponto B, tá? Sem paradas, sem andar na direção contrária, ele vai começar a dizer, ó, meu amigo, se não pode vencê-los, una-se a ele. Né? É isso que ele vai fazer. E aí você pode estar com qualquer ferramenta de condução. Pode ser uma guia peitoral, pode ser um colar unificado, uma guia unificada, pode ser uma coleira normal, regular. Tá? Lembre-se o seguinte, o cachorro não está errando. Quem está errando é você. Somos nós. Tá? Cachorro não erra. Cachorro não erra. Tá? Cachorro é cachorro. Ele age como cachorro. Ele tenta fazer as coisas dentro da perspectiva, da ótica do cachorro. Tá? Então, se você quer que seu cachorro apresente um comportamento diferente do que para ele deveria ser o correto, você tem que ensinar ele. Não é corrigir, é ensinar. Não dá para corrigir antes de ensinar. Você estava no colégio, sua professora dava uma aula, passava uma tarefa, e depois ela fazia a correção da tarefa. Mas aí você tinha tido a chance de aprender. Tá? Então, vamos, antes de mais nada, ensinar. Então, você vai, dentro de casa, fazer esse processo aí. Você que tem a oportunidade de fazer dentro de casa, faça dentro de casa. Tá? Então, você vai dentro de casa, caminhando pelos cômodos, passou na frente, tensionou, para. Ou para e muda de sentido. Vai no sentido oposto ao que ele está querendo levar você. Tá? Vai ficar feito uma barata tonta assim dentro de casa. Ó. E vai dar certo. Cada dia que você fizer isso, vai dar mais certo. Às vezes, no comecinho, piora para depois melhorar. Já previno vocês. Tá? É normal isso aí. Tá? Então, se você achar assim, nos primeiros dias, puta, pior. Eu devo estar fazendo algo muito errado. Não, talvez você esteja fazendo algo muito certo. Tá? É normal que existam pioras para depois melhorar. Inclusive porque ele vai tentar de tudo. Quanto mais acostumado ele tiver a andar com a guia puxando, maior a probabilidade de piorar muito antes de melhorar. Que ele vai tentar de tudo que está dentro da expectativa dele de solução, antes de buscar outras soluções. Que é, opa, não posso fazer associação aqui, ó, quando tensiona, acabou-se.
Então, fica aí a dica para você passear com ele. Me fala depois com a evolução como é que isso vai funcionar. Não deixe, se tiver com guia peitoral, não puxe ele para trás, porque você está tracionando ele para a frente. Tá? Cachorro adora isso. Adora. Tinha uma brincadeira que eu fazia com o Ragnar aqui, que eu ficava sentado aqui na varanda, né, e ele vinha para cima de mim e eu empurrava ele de volta para trás. Ele vinha, eu empurrava, ele vinha, eu empurrava. E ele ficava enlouquecido, porque o desejo dele era pular no meu colo. E eu empurrava. Era meramente brincando. Eu não tinha o menor conhecimento de comportamento canino e adestramento. Tá? Então, mas você vê, toda vez que você puxa o cachorro para trás, ou coloca ele de volta, distanciando ele do objetivo dele, você está incentivando ele a voltar a tentar chegar naquele objetivo, naquele ponto geográfico. Tá? Então, quer utilizar oh meu Deus, peitoral? Beleza, não puxa ele para trás. Não puxa. Tá? Eu acho até que inicialmente deveria ser feito com coleira. Tá? Por quê? Porque essa parte aqui do tronco do tórax do cão é forte demais. Provavelmente é a região mais forte do corpo dele. Tá? Então, toda vez que você puxa ali, ele se sente mais estimulado a vir para frente. Tá? Então, aqui já é uma região bem mais sensível. É bem verdade que as coleiras geralmente ficam na base do pescoço e essa também é uma região bem forte. Tá? Mas você não vai dar tranco no seu cão. Você não vai dar puxadinha no seu cão. Você vai parar. Ou você vai parar e mudar a direção, sem que isso machuque o cão. Para aqueles que estiverem utilizando guia unificada, que é aquela guiazinha assim que vem, no final tem uma travinha, que você pode colocar ela travada, e aí fica que nem uma coleira normal, ou você pode deixar ela em modelo que o pessoal chama de correção, né, o enforcador. Para quem estiver utilizando isso aí, que não vejo problema nenhum, mas lembre-se do seguinte: seu cão não pode ficar com a guia unificada sem sua supervisão, tá? Porque pode acontecer um acidente. Aquilo ali, se eu enganchou num móvel, enganchou em alguma coisa, aí ele engancha na pata e o cão não tem a sacação que a gente tem de, parar, voltar, desenganchar. Não, ele tenta ir para frente. Né? E vai estar sempre enforcando ele, pelo amor de Deus. Tá? Se você está fazendo treinamento com guia unificada, colar de elo, enforcador, tudo isso são ferramentas possíveis. Tá? Eu acho a maioria delas desnecessária para o treinamento de um cão doméstico, um cão de estimação, um pet. Tá? Acho que é desnecessário. A não ser que o animal tenha um histórico de agressividade muito forte, aí é outra história, tá? Não estou falando disso aí. Que podemos ter pets domésticos com esse perfil, sim. Infelizmente. Mas lembrem, o cão é um resultado do que nós, tutores, passamos para ele. Do que nós ensinamos a ele, querendo ou não. Tendo intenção de ensinar aquilo ou não. E eu sei que vocês estão aqui para aprender, assim como eu. E cada novo conhecimento que a gente adquire aumenta a responsabilidade da gente sobre não cometer os erros. A estar mais alerta, mais atento para não ensinar errado. Tá joia? Qualquer dúvida que vocês tiverem que porventura não tenha respondido sobre a coisa do passeio, tá? Me chama lá no WhatsApp. Vai ser um prazer a gente debater, tirar dúvidas lá. Só fechando, desse processo dentro de casa, você sentiu que ele está super bem dentro de casa, está andando bem dentro de casa, ao seu lado, puxando pouco, mora em prédio, vai para baixo do prédio. Começa a fazer a mesma coisa embaixo do prédio, um outro ambiente, com outros sons, com outros cheiros. Tá? Quando ele estiver bem embaixo do prédio, aí vai para a rua. Se você está fazendo na rua, tá? Já está na rua super tranquila e tal, ele está super bem. Comecei aqui no meu quarteirão, agora eu faço assim, faço assim, faço assim. Às vezes ele puxa aqui no final. O primeiro objetivo vai ser dar uma volta inteira no quarteirão sem ele puxar. Tá? Conseguiu? Vai para uma rua mais agitada. Até chegar na avenida. Tá? Então você vai se movendo do ambiente mais favorável ao menos favorável. Tá? E aí eu vou fazer um outro vídeo já que vai contribuir com esse do passeio, tá? Em outros aspectos. Mas esse aí já é mais do que suficiente para você conseguir passear muito tranquilamente com seu doguinho.
Beleza? Brigadão, até o próximo vídeo.